Saudações pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e vamos com nossa sétima aula do nosso curso de Magia Cerimonial Clássica. E nessa aula eu vou comentar sobre a universalidade elementar. E o conceito é muito simples. O conceito ele é descrito na seguinte sentença: todas as coisas estão em tudo, assim como tudo está em todas as coisas. O que isso significa para nós? Isso significa que tudo está conectado. Para quem gosta de ciência, né, isso não é novidade. A ciência acadêmica diz que o universo ele é fruto de uma grande explosão cósmica. Ou seja, tudo que é manifesto no nosso universo, ele esteve conectado algum dia. Os ocultistas eles têm uma visão mais filosófica disso, mas eles também entendem esse conceito, né? Para os ocultistas, já que uma vez que tudo é formado a partir dos quatro elementos, significa que tudo tem alguma espécie de conexão. Então os elementos eles não estão presentes apenas nas coisas materiais, nas coisas que nós podemos enxergar, mas eles estão presentes em qualquer coisa que você possa pensar, imaginar e até nas coisas que você não pode imaginar. Então eles não estão apenas presentes nos corpos inferiores, mas eles também estão presentes nos céus, nas estrelas, nos demônios, nos anjos, nos espíritos das mais diversas categorias e no próprio Deus absoluto, né, que é o Criador de todas as coisas, que se manifesta através desses elementos. Então, nos corpos inferiores, esses elementos eles são agrupados de uma maneira mais bruta. Então, tudo que nós enxergamos ele está manifesto de uma maneira bem bruta. Mas tudo possui esses elementos em sua essência. Então, eles estão presentes aí através desses elementos brutos. Nós podemos nos conectar com forças superiores. Por quê? Porque existe essa ligação. Então, é um caminho, é uma via que você pode se conectar com as outras forças da existência. Então, você pode se conectar com os céus, com as influências celestes, com as influências astrais e com as coisas sublunares. Por quê? Porque tudo isso é formado dos quatro elementos. Então, no ritual de magia cerimonial, todos os elementos que nós temos reunidos ali, eles servem para simbolizar, não só de uma maneira mental, mas também de uma maneira física, os elementos, a essência desses elementos. Então, quando nós vamos planejar um ritual de magia cerimonial, nós temos que levar isso em consideração. Então, os elementos que nós vamos organizar para executar nosso ritual, eles têm que estar conectados com o tipo de força que nós queremos invocar ou evocar naquele momento. Então, por exemplo, se você quiser fazer um ritual aí para aumentar sua coragem, a coragem ela é conectada com o elemento fogo. Então, seu ritual ele tem que ser estruturado de uma maneira que a maioria dos elementos ali ressoem, né? Ressoem com o elemento fogo. Então, a cor vermelha será predominante no seu ritual. Os elementos que você vai usar, os óleos, os incensos e as próprias ferramentas magísticas, elas devem estar todas conectadas com o elemento fogo. Dentro aí da magia cerimonial clássica, nos níveis mais avançados, até mesmo as estrelas, elas são conectadas com os elementos. Então existem estrelas que são incandescentes como Marte e o Sol, existem estrelas que são aéreas como Júpiter e Vênus, aquosas como Saturno e Mercúrio, e terrestres como os espíritos que habitam aqui nosso plano e a Lua. Apesar de que algumas tradições consideram a Lua aquosa, né, ligada ao elemento água,
mas em outras tradições a lua representa, na verdade, todos os elementos, porque ela recebe a influência de todos os elementos. Os signos, eles também são conectados a elementos específicos, então existem os signos do fogo, os signos da terra, do ar, da água. Então, quando você vai planejar um ritual de magia cerimonial, e por exemplo, no exemplo que eu dei da coragem, então você tem que fazer isso sobre a influência de um signo do fogo, por exemplo, Leão, né? Ou Sagitário, ou Áries. Então você tem que fazer um ritual